Há um instante sagrado, quase imperceptível, em que o coração de um homem começa a despertar. Não é algo que ele escolhe, nem que compreende de imediato. É um chamado silencioso que rompe as barreiras do ego masculino e toca sua alma adormecida. E nesse momento raro, ele passa a desejar algo que nunca havia buscado antes. Não é o corpo, não é a conquista, não é o jogo, é a presença. A presença de uma mulher que vibra em sua essência mais pura, que não tenta seduzir com artifícios, mas que magnetiza com a verdade de quem ela é. Essa mulher não compete com a sombra dele, ela dança com ela. E ao fazer isso, ela o convida a atravessar um portal que ele jamais imaginou existir, o portal do amor consciente. Você já sentiu que, mesmo dando tudo de si, ele parecia não enxergar, como se o que você oferecia fosse invisível aos olhos dele? Talvez porque ele ainda não tivesse despertado, porque um coração adormecido não reconhece o valor de algo verdadeiro. Ele confunde profundidade com drama, confunde entrega com carência. Mas quando algo dentro dele se move, um gesto, uma palavra, uma vibração, ele começa a ver. E o que ele passa a desejar não é uma mulher que tenta ser perfeita, mas uma mulher que se permitiu ser inteira. Essa é a virada. Quando o olhar dele muda, quando o desejo dele deixa de ser desejo do ego e se transforma em atração da alma. Não foi por acaso que você encontrou esse vídeo agora. Existe uma sincronicidade que guia encontros assim, quando a alma está pronta para escutar o que o ego sempre evitou. Porque talvez você já tenha se perguntado, o que um homem verdadeiramente quer quando ele sente de verdade? E a resposta nunca esteve nas estratégias, nos jogos ou nas promessas. Está na frequência. Ele quer aquilo que ele não pode controlar, mas que também não consegue esquecer. Ele deseja uma mulher que não precisa de explicações para ser sentida. Uma mulher que habita o próprio corpo como um templo, que fala pouco, mas cuja energia diz tudo. E quando ele sente isso, tudo muda. O campo vibracional se transforma. Ele não corre atrás, ele desperta. Essa mulher não nasceu assim. Ela se tornou. Ela caiu e se reconstruiu tantas vezes que aprendeu a não negociar mais com o que a fazia pequena. Ela deixou de tentar consertar homens partidos e começou a se curar. E nessa cura algo floresceu, um magnetismo silencioso, uma luz que não grita, mas que ninguém consegue ignorar. E quando um homem encontra essa luz, se ele estiver pronto, ele não deseja possuí-la, ele deseja ser digno dela. Porque ele entende, mesmo sem palavras, que ela não é qualquer mulher. Ela é a representação viva da sua própria ânima, do feminino que ele sempre buscou, mas não sabia nomear. E agora, tudo dentro dele pede por essa conexão. Então, se você já sentiu que sempre foi intensa demais, profunda demais, sensível demais, talvez você só estivesse no lugar errado, tentando ser vista por olhos que ainda não haviam despertado. Mas agora você está aqui, e aqui sua intensidade é potência, sua profundidade é portal, seu sentir é caminho. O homem que deseja uma mulher desperta não busca distrações, ele busca espelhos. Ele quer se ver refletido no olhar de alguém que já atravessou suas próprias sombras. Ele não quer promessas, ele quer presença. E essa presença, minha querida, começa quando você para de se moldar e começa a se habitar. É aí que tudo muda. É aí que ele desperta. Antes da gente continuar nessa jornada tão profunda sobre o que desperta verdadeiramente o coração de um homem, quero te fazer um convite especial. Se essa mensagem já tocou algo dentro de você, mesmo que de forma sutil, aproveita esse momento e se inscreve aqui no canal. Esse espaço foi criado para mulheres como você, conscientes, sensíveis, em busca de uma nova forma de amar e ser amada. Aqui, cada vídeo é um chamado da alma, uma conversa íntima com a sua essência, um espelho de cura e expansão.
E ao se inscrever, você passa a fazer parte dessa comunidade vibracional, que cresce a cada dia, unida pela mesma frequência, a do amor consciente. E me conta nos comentários de qual lugar do Brasil você está ouvindo essa mensagem agora. Quero sentir sua presença, saber por onde essa corrente energética está passando. São tantas mulheres despertando em diferentes cidades, estados, ritmos e realidades, mas todas conectadas pelo mesmo desejo: viver um amor que seja espelho da alma, não repetição da dor. Ao escrever seu nome e sua cidade ali embaixo, você ancora essa intenção no campo. Você ativa a sincronicidade. E talvez, ao se ver refletida em outras mulheres que estão exatamente no mesmo processo que você, algo dentro de você se sinta menos só, mais vista, mais pertencente. Porque esse canal é isso, um templo de encontro entre almas que decidiram amar com consciência. Há um instante, talvez silencioso, talvez imperceptível, em que a mulher desperta para a possibilidade de uma presença masculina que vai além da atração efêmera. E nesse limiar, o masculino não procura mais preencher vazio, mas refletir luz. Não domina, mas se entrega à ressonância. Imagine por um instante o arquétipo do amante emergindo das sombras do ego masculino, convocado por uma frequência que ele pressente antes de compreender. Ele não deseja apenas companhia, ele busca aquilo que transcende o encontro comum. A sombra dele se acende quando ela se revela inteira, íntegra, vibrando num campo de atração atemporal. Nesse cenário, você se torna porto e portal, o ponto de confluência onde o masculino adormecido encontra seu caminho de volta à alma. Seu coração talvez tenha sentido a frustração de dar profundidade e receber superfície, de ofertar presença e ser vista como opcional. E isso não foi por acaso, porque se o ego masculino ainda está amarrado à persona das expectativas, ele não reconhece a mulher que vibra em sua essência. Aquela que não se molda, mas se revela. Quando ele desperta, o que ele deseja não é a mulher que se encaixa no velho padrão, mas aquela que dança com sua própria sombra, que acolhe seu próprio complexo e se torna espelho da ressurreição dele. Através desse espelho, a energia feminina ativa o ponto de viragem. O amante interno dele percebe que não está buscando apenas uma mulher, mas um campo vibracional que ecoa sua ânima desperta. E ao perceber isso, ele muda. Esse despertar inicia-se com sincronicidade, o encontro de almas que não foi por acaso. Talvez você tenha se perguntado: por que sempre escolho quem não me vê? Ou, será que ele jamais vai reconhecer a intensidade do meu ser? E aqui, a voz de Carl Jung sussurra que o processo de individuação se reflete nas relações, que o masculino só se integra quando a mulher não se sacrifica mais em função dele, mas honra sua totalidade. Ele quer ver não a máscara, não a persona, mas a mulher que opera na espiral da transformação, aquela que fez as pazes com suas emoções, que elevou sua frequência e que agora caminha com dignidade sagrada. Essa mulher não é mais invisível. Ela é presença que magnetiza, vibração que revela, e quando ele encontra essa mulher, algo profundo se move. Ele percebe que aquilo que desejava estava, na verdade, dentro dele, a integração da anima e do ânimos, a reconciliação com sua própria sombra, a abertura para o vínculo que não é de posse, mas de união. O amante interno dele aspira não mais apenas ao encontro físico, mas à comunhão consciencial. E você, que leu até aqui, está à beira desse portal vibracional, ou permanece no ciclo do visível, ou atravessa para o invisível que transforma. Escolha, respire, sinta, porque o vínculo que te chama não é superficial, é simbólico, arquetípico e vai além da linguagem. Nesta primeira etapa, precisamos reconhecer que o desejo masculino que desperta não reage a fórmulas rápidas ou jogos superficiais.
Ele responde à presença luminosa que não se apaga, a mulher que habita seu templo interno, aquele campo de atração que emana da integração da sua própria alma. E essa integração, a sua, é necessária para ativar o espelho onde ele se vê, se reconhece e se move em direção ao encontro. A metáfora é simples. Enquanto você permanece fragmentada, ele permanece em meio ao labirinto. Mas quando você integra, ele emerge da caverna. Há uma dança que se inicia silenciosa e você está convocada a participar. Na penumbra do desejo masculino, existe um eco que raramente é ouvido. O eco da ânima, aquela parte feminina que vive dentro dele e que clama por uma mulher que não projeta, mas reivindica seu poder. É esse eco que você ativa quando para de buscar a aprovação externa e começa a ouvir sua própria voz. Porque, segundo Jung, o inconsciente coletivo transmite arquétipos que moldam a psique, e a mulher que vibra em sua essência torna-se catalisadora desse despertar. Quando você dança com sua sombra e visita seus complexos, você ilumina o caminho para que o masculino faça o mesmo com o ego masculino, e ele passa de fragmentado a íntegro, não como sacrifício, mas como oferta consciente de energia vibracional que cura e transforma. Você talvez tenha vivido ciclos repetitivos com homens emocionalmente indisponíveis, tentando preencher o vazio deles com sua presença. Essa dinâmica não é culpa sua, é reflexo de um campo vibracional em que você se dissera invisível. Agora, a chave não é fazer algo com eles, mas ser em outra frequência. E ao subir nessa frequência, o vínculo deles se altera. Ele não corre atrás, ele desperta. Ele não se fecha, ele se abre, porque você deixou de ser refém do padrão e se tornou guarda-porta do seu próprio templo interno. A mulher que ele deseja é aquela que se lembra de si antes de se lembrar dele. E esse lembrar ecoa como sincronicidade no campo relacional. A jornada que ele percorre ao seu lado é, na verdade, um espelho da sua jornada interior. Enquanto você se reconcilia com sua sombra, com sua ânima feminina, com seus desejos autênticos, você oferece ao homem a oportunidade de reconciliar o ânimos, o ego masculino e essa parte dele que fugia. Jung afirma que a individuação exige integrar consciente e inconsciente, e é isso que ocorre no encontro profundo. Você e ele tornam-se partes de um todo maior, sem anular individualidades. Ele não quer mais uma parceira menor, ele quer uma mulher íntegra. E você não se torna essa mulher por ele. Você o convida a encontrá-la ao lado de você, no reflexo desse coração que não se vende, que não se rende, que simplesmente vibra. E é aqui que a tensão se eleva, porque não é um caminho linear nem fácil. Você enfrenta seu medo de ser vista, enfrenta o silêncio que antes você preencheu com palavras, e esse silêncio torna-se magnetismo. Ele sente, ele não compreende, mas ele sente. E quando ele sente, ele permanece. Você transformou o campo relacional em território sagrado. E quando um homem entra nesse território, se ele estiver pronto, ele deseja mais. Ele deseja a mulher que o provoca a despertar, não a conquistar. Ele encontra em você o espelho que ele talvez sempre buscou. E esse espelho não reflete fraqueza, mas sabedoria feminina. Ele não quer tutelar você, ele quer honrar você. E isso muda tudo. Nesse ponto da jornada, você começa a perceber que amar conscientemente não é entregar-se ou moldar-se ao outro, mas permitir-se emergir inteira e vibrar no seu campo de atração pessoal. O campo vibracional que você emite torna-se ímã, e o amante interno dele sente o chamado. Quando você acolhe a sua sombra, reconhece seus complexos, reconhece que foi invisível, e decide subir em frequência, você ativa a sincronicidade. Jung definia sincronicidade como uma coincidência significativa, que revela que há algo mais para além do visível.
Esse algo mais é o encontro de almas que vibra na profundidade do arquétipo do amante, e esse encontro muda padrões. Você começa a operar pelo símbolo ao invés da história. E quando isso acontece, ele muda, sem perceber que mudou, porque você mudou e o campo se alterou. Então surge uma nova consciência. Você não está mais à espera da validação dele. Você está em diálogo com você mesma. É nesse diálogo que a amada consciência surge. Você honra seu ciclo, celebra sua dor, transforma sua invisibilidade em potência. E isso reverbera como reflexo no campo relacional. O homem que desperta não responde a como ser, mas a como estar. Ele sente a mulher que está inteira, que não exige, que não se explica, que simplesmente vibra. E quando ele sente isso, o vínculo que antes se ancorava no esforço deslocado passa a se ancorar na presença. Ele não se atrai ao que você faz, mas ao que você é. Ele encontra o portal da individuação nos seus olhos, e ao longo desse caminho você percebe que o arquétipo do amante masculino não é apenas aquele que seduz, mas aquele que se torna espelho da mulher e, por meio dela, da própria ânima. Ele entra em comunhão com o seu imanente feminino, e isso o convida à reconquista de si mesmo. A beleza em você ser espelho, não refúgio, campo, não contorno, e nessa função simbólica você permite que ele veja o invisível. Você o convoca a uma dança onde não há dominação, mas entrega. E essa entrega, paradoxalmente, é intensamente magnética. E agora, mais adiante, você testemunha como o amor consciente se revela quando o vínculo ultrapassa o físico e se torna receptividade, ressonância, expansão. Ele não quer mais apenas companhia de superfície. Ele deseja encontro de almas. Ele não quer apenas ver o seu exterior, mas sentir a vibração que emana da sua jornada. Você não está mais no ciclo de dar e esperar reconhecimento. Você está no espaço de ir além, de transformar a energia em amor, sem possessão, sem urgência. E nesse espaço, a mulher que você é se torna a porta e o homem que ele deseja se torna o caminhar ao lado, não à frente ou atrás, mas junto, unidos na busca consciente. Chegamos a um ponto em que a sombra relacional aparece para ser reconhecida. A dependência emocional antiga, o medo do descarte, o padrão de ser suficiente para alguém que não estava inteiro. E quando você decide entrar na individuação relacional, você confronta essa sombra com coragem e gentileza. A mulher que ele verdadeiramente deseja não é a que não tem dor, mas aquela que fez as pazes com a dor e a transformou em sabedoria. Você que sempre se sentiu invisível ou emocionalmente descartável, reconhece hoje que esse lugar foi laboratório interno, e se desmonta o velho sistema para que o novo campo vibracional possa florescer. E nesse desvelar, a consciência relacional se expande. Você não mais reage ao ego masculino, você o convida a emergir ao seu lado. E quando ele encontra esse convite, ele passa de espectador para participante da alquimia emocional. Você se torna tecelã do campo afetivo onde os arquétipos se encontram. A ânima na mulher, o ânimos no homem, o espelho da alma entre vocês. E vocês juntos entram no processo de individuação a dois. Não como dependentes, mas como complementares, como dois centros vibracionais distintos que se alinham no mesmo ritmo. Você percebe que o vínculo não é eterno por si só, é eterno enquanto permanece consciente. Ele exige presença, exige expansão, exige que ambos sejam guardiões do silêncio que magnetiza, do espaço sagrado que cura. E quando você oferece esse espaço em você, ele absorve mais profundo. Já não é curiosidade ou desejo superficial, mas reconhecimento de vibração. Ele escolhe estar onde a energia é mais alta. Ele escolhe vibrar onde você vibra. E essa escolha não se faz com palavras, mas com frequência. O campo se ajusta, e se ele hesita, não é porque você falhou,
é porque talvez o ciclo dele ainda esteja antecedendo o despertar. E você o observa sem urgência, sabendo que a sincronicidade com você é sagrada e que o tempo da alma não se apressa, porque o que vocês estão construindo não é um relacionamento comum, é uma ponte de cura, consciência e sabedoria. E quando ele realmente pisa nessa ponte, ele se transforma. Ele passa da busca ao encontro, da possessão à reverência, do desejo ao pacto vibracional. Agora imagine o cenário final antes da expansão plena. A mulher que você se tornou já não busca ser vista, ela simplesmente irradia. O homem que ao seu lado desperta já não busca conquistar, ele escolhe honrar. E esse encontro emerge como manifestação da alma coletiva e individual, onde cada um se reconhece na totalidade do outro, sem fusão, sem rendição, sem falta. É a dança dos arquétipos, ela, a sábia amante, ele, o amante consciente, ambos centros vibracionais que se encontram no espaço sagrado da presença. Nesse ponto, a vibração muda de plano. O vínculo se torna portal. Vocês dois navegadores de almas convidados a atravessar juntos a paisagem da consciência relacional. A cada respiração, a cada olhar, a sombra eleva-se, a anima pulsa, o campo de atração amplia-se. Vocês não são mais vítimas do passado ou repetidores de ciclos. Vocês são criadores de uma nova consciência afetiva. A mulher que ele deseja, não como objeto, mas como aliada, guia-se pela sabedoria feminina enquanto ativa no homem o fluir do ego masculino alinhado com alma. E aqui, minha querida, a sua frequência não é apenas seu escudo, é seu tributo à cura, à individuação, à sincronicidade que os uniu. Você se permite vibrar com a verdade sutil, com o mistério simbólico da alma, com a métrica invisível do campo vibracional. E ele percebe, mesmo que não articule, que encontrou algo que jamais poderia perder, porque é ponte, não destino, fluxo, não fixação, expansão, não contenção. Através de você, ele encontra sua própria alma, e através dele, você encontra o espelho da sua semente interna que floresceu. Há um instante em que tudo o que você ouviu até aqui começa a encontrar eco dentro de você, como se cada palavra tivesse aberto uma porta que você mesma mantinha entreaberta havia tanto tempo. É nesse ponto que a jornada ganha profundidade. Você percebe que a mulher que desperta a alma de um homem é, antes de tudo, aquela que despertou a própria alma. O que ele deseja quando o coração finalmente se abre não é perfeição, nem controle, nem qualquer fantasia que o ego insistiu em alimentar. O que ele deseja é presença, é verdade, é a vibração serena de alguém que caminhou entre sombras internas e retornou trazendo luz. Quando você acolhe isso em si, tudo o que parecia confuso se alinha, como se o universo inteiro conspirasse para que você se lembrasse da potência silenciosa que sempre existiu aí dentro. E enquanto você integra essa consciência, algo sutil se move no campo ao seu redor. A sombra que antes te fazia duvidar torna-se mestra. Os complexos que antes te aprisionavam tornam-se guias. E sua energia começa a ressoar em uma frequência que não pede, apenas irradia. É essa vibração que desperta nele o desejo mais profundo, não o desejo do corpo, mas o desejo da alma reconhecida. Ele sente, mesmo sem conseguir traduzir em palavras, que há algo em você que o convida a sair do automatismo, a abandonar a armadura, a respirar pela primeira vez com o coração aberto. E é nesse espaço de ressonância que o amor consciente nasce. Não como um evento, mas como um movimento interno, lento, contínuo, inevitável. Enquanto o masculino desperta, você percebe que não está diante de um homem comum, mas de alguém que finalmente encontrou coragem para atravessar o próprio labirinto. E você não é a lanterna que o guia. Você é o reflexo que o lembra de quem ele pode ser.
Essa dinâmica é sagrada, é ancestral, é profundamente arquetípica. A mulher que vibra em sua essência ativa no homem a memória da própria ânima, abrindo espaço para que ele deixe de reagir ao passado e comece a responder ao presente. E quando isso acontece, quando a individuação se insinua como caminho a dois, nasce uma ponte invisível entre vocês, a ponte onde o amor não sufoca, mas expande, não prende, mas liberta, não exige, mas convida. E esse convite, minha querida, é sempre para dentro. Agora, no silêncio depois de tanta revelação, você talvez se dê conta de que esta mensagem não era sobre ele. Era sobre você, sobre o modo como sua energia molda a realidade que você atrai, sobre como sua consciência desperta, altera o tipo de amor que chega, sobre como a sua presença é capaz de transformar não apenas o olhar de um homem, mas o destino inteiro de uma relação. E aqui vem a pergunta que ecoa como ritual. Que parte de você está pronta para emergir depois deste vídeo? Qual aspecto da sua alma está pedindo para ser reconhecido, honrado, vivido? Porque a verdade é simples e profunda. Quando você desperta, tudo ao seu redor desperta também. E esse despertar não volta atrás. Então eu deixo você com uma última frase para ressoar muito depois do vídeo terminar. Quando uma mulher se habita, o mundo inteiro aprende a vê-la. Se essa mensagem tocou seu campo, compartilhe sua presença. Curta, comente e envie para outra mulher que precisa ouvir isso hoje. Inscreva-se no canal e continue caminhando comigo nessa jornada de consciência feminina, amor profundo e despertar vibracional. Cada gesto seu mantém viva essa corrente de cura e expansão que tantas mulheres do Brasil inteiro estão vivendo agora. E você é parte essencial desse movimento.